Pode sentar, fica à vontade, a casa é nossa. Amém? Glória a Deus. Feliz de ter a presença dos irmãos aqui nessa noite. Hoje está o pastor Sérgio, sua esposa, aqui com a gente. Feliz, abençoado com a presença dos irmãos. Sem demora, vamos para a Santa Ceia, né? A ceia do Senhor. Vamos participar desse momento de comunhão. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é bom, né? Todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo 11, 1 Coríntios, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Amém? Então, hoje nós viemos à casa do Senhor e vamos estar participando do pão, né? Eu sempre falo, o pão é a comunhão. Nós vamos comer o pão, ele vai começar a fazer parte do nosso corpo e nós temos comunhão com Cristo. E aqui está o cálice, que simboliza a aliança. Né? Aqui está a aliança. Então nós temos uma aliança com Cristo. Amém? Nós vamos participar da ceia, celebrando a ressurreição do nosso Senhor. Amém? E aqui é um mandato dele. Ele não pediu assim, se der vocês fazem. Não, ele falou fazer isso todas as vezes que se reunirem. Então nessa noite nós nos reunimos aqui no nome do Senhor. Amém? E nós estamos lembrando a morte, a ressurreição de Cristo. Por isso nós temos comunhão com Cristo. Da mesma forma que esse povo foi rasgado, assim também Jesus foi rasgado na cruz do Calvário, para que o meu e o seu pecado fosse pago. Amém? Da mesma forma, esse sangue que é derramado, a Bíblia diz que foi até a última gota, e quando não tinha mais sangue saiu água. Ele ficou sem nada. Ele se esvaziou de tudo que ele tinha, né? Para fazer esse novo mandamento. Nós temos uma comunhão com Ele agora. Amém. Antes participávamos da reunião em Abraão, né? Da antiga aliança. Agora não. Nós temos uma nova aliança com Cristo. Amém? E nessa noite eu quero te convidar você a se colocar um momento em pé. Nós vamos estar orando, vamos estar agradecendo ao Senhor. E eu quero estar participando junto com você desse momento tão gostoso, tão glorioso, de nós participarmos da ceia do Senhor. Amém. Senhor, quero te bendizer e exaltar o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso. Que a tua glória maravilhosa, Senhor, seja derramada sobre esta igreja, sobre os teus filhos. Aqui está, Senhor, o pão, aqui está, Senhor, o vinho, Senhor. Esses símbolos, esse mandamento que tu nos deste, Senhor, que possamos te glorificar. Da mesma forma, Senhor, quando nós participarmos, Senhor, do pão, ele vem a trazer, Senhor, cura ao nosso corpo. Esse vinho, quando tomarmos, Senhor, que ele venha a trazer, Senhor, cura sobre as nossas vidas, Senhor. Ressurreição sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço pelo poder que é no nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus e Senhor. Assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu tenho que pegar uma bandejinha daquelas que não mexe. Eu vou providenciar.
Todos estão? Pode comer o pão. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos participar do cálice. Se você quiser ficar um minuto, Aleluia, Jesus. adore a Deus. Se você quiser dobrar os seus joelhos, se você quiser louvar, se você quiser, faça algo, fale com o Senhor, agradeça pela bondade do Senhor de te conduzir até aqui. Amém? Agradeça ao Senhor pela sua graça, pela sua bondade, pelo seu favor, pela sua misericórdia sobre a tua vida. Glória a Deus. Então vamos, Pai, quero te louvar e te agradecer pela oportunidade mais uma vez de estarmos juntos como família, Senhor, estarmos ao redor da tua mesa, Senhor, participando, Senhor, do pão, do cálice, Senhor. Quero te louvar, Senhor, pela bondade, pela graça, pelo teu serviço, pelo teu sacrifício, Senhor. Ó Deus, pelo poder santo do nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua igreja, Senhor, tenha comunhão cada dia mais, Senhor. Aqueles que não puderam participar nesta noite aqui, Pai, que possamos estar levando a eles a mesma comunhão, a mesma graça, Senhor, o mesmo partir do pão, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, é o que eu te peço pelo teu nome exaltado e santo, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus. Pode tomar um momento de... Sente aí. Hoje a gente está sem louvor, né? Então nós vamos pular um pouquinho essa parte do louvor. Vamos convidar o pastor Sérgio a vir à frente. Hoje não vai dar de aquecer muito a turbina, pastor. Já cultuei de manhã, já estou turbinado. Eita glória. Aleluia, Jesus. Amém, irmãos. A paz do Senhor, amém? Graças a Deus. Amém. Glória a Deus, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Prazer que a gente está aqui. Eu sou, para quem não me conhece, eu acho que eu não conheço ninguém aqui, a não ser o pastor e a pastora. Os irmãos são cara nova para mim, sou o pastor Sérgio. Sérgio Miranda, meu nome, minha esposa Maria Rúbia, pastora Rúbia. Nós fazemos parte do MEVAN, que é um ministério lá do Brasil, lá de Santa Catarina. Nosso apóstolo, nosso pastor é o pastor Luiz Hermínio, aqui nos Estados Unidos o pastor Rafael Conrado. E a gente faz parte do Ministério MEVAN. Nós temos, a igreja nasceu, porque a igreja, você não abre uma igreja, mas a igreja simplesmente nasce. A igreja nasceu e nasceu em nossas mãos, né? Glória a Deus. E há 4 anos atrás, em 2019, nós estamos ali na cidade de Quincy, ali no South Shore. Vocês devem conhecer a cidade de Quincy ali. E o nosso ministério chama Habitar Church, Ministério Habitar. Uma vez eu estava lendo um texto bíblico lá no Salmo 27, no verso 4, e o texto me chama a atenção que ele fala uma coisa: pediu ao Senhor, eu buscarei que eu possa habitar na casa do Senhor. Quando eu li essa palavra habitar, uma versão bem diferente, que a maioria das versões dizem viver ou morar, que eu possa habitar, aqui chamou muito minha atenção. E a gente então entendeu que era o nome que Deus estava nos propondo para estarmos ministrando, seguindo essa vocação que Deus nos coloca, Não tem como você correr do ministério. Eu estava falando com o pastor mais cedo, o ministério é algo prazeroso, é algo que vem de Deus, é algo que não precisa de peso, Simplesmente, na verdade, a gente precisa desfrutar daquilo que Deus colocou, que é um privilégio para nós servirmos a Deus e podermos, assim, então, manifestar o reino de Deus. Eu sempre falo que a gente manifesta o reino de Deus na terra. Eu prego muito sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, o que ele é? O reino de Deus, ele é o governo do Espírito. O governo de Deus é o governo do Espírito na terra. Quando Jesus ele ensina os discípulos a orarem, ele vai dizer o quê? Ele ensina a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nessa oração, Jesus está atraindo o reino de Deus para a terra, através da pessoa dele. Então agora, o homem é reconectado com o Pai, porque todas as religiões têm um Deus,
Mas no cristianismo no nosso caso, existe um Cristo que reconecta o homem ao Pai. Então Jesus ele veio revelar o Pai para nós. Notem que Jesus é um dos primeiros que fala, nós temos um Pai nosso. Os judeus, isso aí era um problema sério para eles, porque eles não aceitavam que alguém falasse o nome de Deus. O Yahvé é um tetragrama que não tem nem como se pronunciar o Yahvé, né? Não tem uma vogal no meio, são 4 consoantes, e não se podia nem se falar o nome de Deus em vão, segundo uma teologia, não se fala o nome de Deus em vão. E agora então, quando a gente estuda a Bíblia, você vai descobrir que o fato de você falar o nome de Deus em vão não é falar, é carregar algo, é se comportar de uma maneira que ele não é dizer, eu estou falando o nome de Deus em vão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A teologia fala isso, a gente aprendeu de uma maneira equivocada, mas é aqueles que carregam o nome de Deus em vão. Quando se fala o nome de Deus em vão, não está falando de falar, verbalizar, mas sim de carregar o nome de Deus em vão. Então assim, o que nós carregamos como filhos? Nós carregamos o reino de Deus. E aí nós não nos comportamos como filhos de Deus. Aí está o problema, o testemunho, falando de testemunho. Então quando Jesus ele manifesta o reino de Deus na terra, o que ele faz? Ele atrai o reino de Deus. Quando ele atrai o reino de Deus, ele está dizendo para os discípulos assim, olha, faça a vontade de Deus na terra, assim como a vontade é feita no céu, né? Porque nós temos um Pai, e o Pai não é só meu, o Pai é de todos agora. Então é um Deus Pai que se revela para os filhos. Então assim, a gente carrega uma mensagem, nosso ministério carrega uma mensagem, principalmente o Mevan, uma mensagem de filiação, de paternidade. Nós temos um Deus que é Pai e um Pai que é Deus. Então assim, nós não somos órfãos mais, nós somos filhos de Deus. E o texto de Romanos, ele vai falar isso, Romanos 8, ali para frente um pouquinho, Romanos 8, 15, 16, fala assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, ao qual clamamos Abba Pai, né? Quando fala de Abba, dá uma ideia do quê? De paizinho querido, de ter intimidade com Deus. E aí quando eu tenho intimidade com Deus, então agora eu tenho uma mentalidade de filho, porque eu fui adotado. A Bíblia fala que nós somos adotados pelo Pai. Então Jesus ele fala assim, venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, ou seja, ele atrai o reino de Deus para a terra, ele atrai o governo de Deus para a terra. Ele está dizendo assim, a mesma vontade que é feita no céu. Notem que os anjos, que os seres angelicais, que os seres celestiais, né, que vivem no céu, eles se submetem à vontade de Deus Pai lá no céu. Ele fala assim, eu quero que os homens entendam agora que através de mim isso é possível, eu me abrir mão do meu reino pessoal e entrar no governo de Deus, e agora então é o governo de Deus que opera em mim. Toda vez que você vai orar, você fala assim, Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Às vezes você não tem noção que você está orando. Você fala assim, venha o teu reino, você está dizendo assim, venha a tua vontade, venha o teu querer, ou seja, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto ao teu querer, agora eu vivo para o Senhor, eu não quero viver mais a minha vida, eu quero viver a sua vida, a vida de Cristo em mim. Jesus, então ele atrai o reino de Deus, ele atrai a vontade, ele atrai o querer de Deus, ele atrai o governo de Deus. Quando eu falo de reino, eu falo de governo, o governo de Deus para a terra. E aí você descobre o quê? Que a gente é cheio de querer, né? Nós temos nossas vontades, nós temos nosso querer, nós temos tantas coisas que a gente quer fazer, e aí a gente não prioriza as coisas de Deus, a gente não prioriza a palavra, a gente não prioriza o tempo com Deus, a gente não prioriza o tempo de secreto, a gente tem algumas dificuldades, porque todo mundo precisa trabalhar, precisa pagar as contas, não fazer tanta coisa, e aí você descobre que as coisas de Deus ficam em segundo plano. E aí a gente ora, Senhor, venha o teu reino, eu quero viver o teu reino, quero fazer a tua vontade. E aí na hora que a gente vai manifestar isso na prática, você descobre que você manifesta, na verdade, é o teu reino, é a sua vontade, é o teu querer. Por quê? Porque o homem, assim como Adão ele cai, todos pecaram, né? No Adão pecou, todos pecaram. A Bíblia fala em Romanos 3:23, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus. Então todo mundo carece da glória de Deus, todo mundo precisa voltar
para Deus, e através do Cristo isso é possível. O Espírito Santo faz o trabalho e nós então manifestamos o reino de Deus na terra, que é o governo, que é o querer de Deus. E eu fiz essa introdução pequena, parece que já peguei meia hora, né? Queria falar um pouquinho sobre que todas as coisas convergem no Cristo, né? Todas as coisas convergem através do Cristo. Então, assim, no primeiro ponto aqui, abra sua Bíblia comigo em Efésios, né? Capítulo 1, verso 7, a gente está lendo Efésios tem falado muito no meu coração, porque Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala para a igreja. Ele fala para a igreja, e é uma das últimas cartas que ele escreve, e no capítulo 1, verso de número 7, ele fala assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, a remissão das ofensas, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para com toda sabedoria e prudência, descobrindo o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, ou seja, segundo o seu querer, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Amém? Eu gosto muito da versão transformadora, NVT. Se você não tem essa Bíblia transformadora, eu sugiro que você compre, né? Eu faço o download dela. É uma versão nova que dá mais entendimento para nós hoje. Ela diz assim: ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o seu sangue, com o sangue do seu Filho, e perdoou nossos pecados. Então ele fala da riqueza, dessa riqueza da graça que comprou a nossa liberdade. Por quê? Porque nós éramos escravos, hoje nós somos livres. Amém? Como que ele fez isso? Através do sangue do seu Filho. Acabamos de participar da ceia, onde que nós levamos em conta aquilo que Jesus fez. O texto da ceia diz o quê? Fazer isso em memória de mim. Como? Não é aquilo que eu fiz, mas aquilo que ele fez. Não é aquilo que eu fiz por mérito, não, é aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele compra a nossa liberdade. E ele fala, verso 8, generosamente derramou sua graça sobre nós, e com ela toda sabedoria e todo entendimento. E agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento do seu bom propósito. No verso 10 diz, e o plano é este. Qual que é o plano total? Qual que é o plano assim, completo? É que no devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então todas as coisas agora vão convergir através do Cristo. Então o que o Cristo veio? Para qual que é a razão de Jesus vir na terra? Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Mas não só isso, ele veio para revelar o Pai e revelar o plano de salvação. Então através do Cristo todas as coisas são levadas agora, todas as coisas convergem para o Cristo, para Deus através do Cristo. Quem faz o trabalho? O Espírito Santo da terra hoje. Amém? Então, no tempo certo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Então, esse texto, ele é lindíssimo. É um texto que a gente precisa passar tempo, né, vendo aquilo que Deus está falando. Mas não só ele, tem um texto também em Colossenses, se você quiser abrir comigo sua Bíblia, no capítulo 1 de Colossenses. Esse texto de Colossenses, capítulo 1, ele vai, no verso 3, ele vai corroborar com isso que eu estou dizendo aqui no capítulo 1 de Efésios. Eles estão intrínsecos, né? Capítulo 1, verso 3 diz assim: ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Então assim, nós somos resgatados do poder das trevas, porque Jesus paga um preço, ele compra as nossas vidas com preço de sangue na cruz do Calvário, e agora ele nos traz para onde? Ele traz para o reino do seu Filho amado. Então notem que quando eu nasço de novo, quando eu tenho um novo nascimento, quando agora eu tenho o caráter de Cristo impregnado na minha vida, agora não eu mais vivo, eu não vivo mais eu. O apóstolo Paulo entendeu isso, ele fala isso em Gálatas 2:20, que é um dos textos que eu mais gosto de pregar. Ele fala assim: eu estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele fala: e a vida que vivo na carne, vivo para
Para o quê? Para a glória de Deus. Eu vivo para manifestar o reino de Deus. Eu vivo para Ele, porque Ele me amou. Quem? O Cristo. Então agora eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, eu abri mão do meu reino pessoal para viver o reino do Cristo. Por quê? Porque agora eu nasci de novo. No verso 13 do capítulo 1 de Colossenses, ele vai dizer o quê? Ele nos resgatou do poder das trevas, ou seja, antes você estava escravo, antes você era escravo, antes você estava debaixo de um jugo do diabo, um jugo do inferno, um jugo do pecado. Jesus morre na cruz, vai lá, te resgata desse lugar, Ele te traz para o reino do seu Filho. E agora o que você faz? Você está livre, que é o verso 14, que diz que comprou a nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Ou seja, Ele nos fez livres como filhos de Deus para manifestar o reino de Deus. E o Filho o que é? A imagem do Deus invisível, é o supremo de toda a criação. Verso 16, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Verso 17, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio supremo e sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto, ele é o primeiro em tudo. E no verso 19 ele diz assim, por que isso? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Ou seja, Deus deu tudo, Deus Pai deu tudo para o Filho, para o Cristo. E ele fala no verso 20, que o texto corrobora com Efésios, o texto que nós lemos. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do seu sangue, o sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. O Pai reconciliou consigo todas as coisas. Conciliou como? Através do Cristo, através do Espírito Santo agora, nós somos reconciliados com o Pai. Então agora nós temos acesso ao Pai. Porque o livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, fala o quê? Que nós somos reis e sacerdotes. E hoje então, não precisa chegar alguém, você vê na igreja, eu preciso da oração do pastor. Pastor, eu gosto muito de você, mas assim, não preciso mais da sua oração. Que isso, pastor? É isso, é verdade. Você tem acesso ao Pai. Por mais que nós, pastores, oramos pelas pessoas, e as pessoas precisam da nossa oração, porque a Bíblia fala que nós velamos pelas ovelhas. Mas você tem mais autoridade sobre a sua esposa do que eu. Sabia disso? Você tem muito mais autoridade sobre a sua filha do que eu. Você tem noção disso? Porque você é o pai dela. Então assim, as pessoas precisam entender que nós fomos reconciliados com Deus através do Cristo, foi reconectado, ou seja, agora eu exerço o meu sacerdócio. Fala comigo, eu exerço o meu sacerdócio. Eu exerço o meu sacerdócio. Isso inclui as mulheres, homens e mulheres. Fomos reconectados com o Pai, o acesso está liberado. Lá no livro de Hebreus, ele vai falar o que? Existe um novo e vivo caminho no seu sangue, através da aliança que foi feita, através do sangue dele. Então agora eu posso acessar esse lugar. Não que eu não precise de uma oração pastoral, mas a ideia é eu andar com as minhas pernas, é eu chegar no lugar em Deus, é eu estar no lugar do Pai, é eu ter acesso a esse lugar, porque o acesso está liberado através do Espírito Santo, eu acesso esse lugar. Aí o que a gente faz? Os filhos pequenos, os filhos imaturos, o que eles fazem? Eles querem que o pai fique ali acudindo ele todo o tempo. Está na hora do quê? Da igreja crescer. Está na hora de você ter acesso ao Pai, a seu Pai que está no céu. Está na hora de a gente pegar e crescer em Cristo. Está na hora, por quê? Porque foi do agrado do Pai que toda essa plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, ou seja, através do Cristo, ele reconcilia tudo, concilia todas as coisas, por meio do seu sangue na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto as que estão nos céus quanto na terra. Sabe que quem manifesta o reino de Deus na terra hoje é a igreja. Sabe quem atrai o reino de Deus para a terra? Jesus atraiu, e agora a igreja está entre céus e terra. Tem um hino que a gente canta: céus e terra se encontram, alinhando o seu plano, né? Alguém teve uma revelação do livro de Efésios, e ele fala: céus e terra se alinham
O plano de Deus é esse, reconciliar todas as coisas. A igreja está nesse lugar entre céus e terra. Por quê? Porque você carrega o céu e você tem terra em você. Amém. Nós temos a carne caída em nós. A terra está aqui. A Bíblia fala que o camarada morre, as pessoas morrem e o corpo volta para o pó. E aí o espírito volta para Deus e a alma faz o quê? A alma vai viver com Deus ou não. Então a alma foi deteriorada, que a alma é a sede das nossas emoções. Ela foi deteriorada quando Adão pecou. E agora então a alma precisa o quê? Ser recondicionada. Ela precisa ser reconectada com o Pai. Tua alma, quando você está triste, quando você está feliz, quando você está alegre, você está angustiado, é a tua alma que está assim. O teu corpo só está pagando pato, ele está sofrendo. O teu espírito é de Deus, que Ele deu vida para você. Então o que você tem que fazer? Fazer com que o teu espírito influencie a sua alma a glorificar, a viver para Deus. Você precisa entender isso, por quê? Porque o acesso está aberto. O acesso está aberto e eu preciso entender isso. E no verso 20 ele fala que por meio do Cristo todas as coisas foram reconciliadas, porque foi a ideia de Deus Pai. Ele fez as pazes. E no verso 22 do texto que nós estamos lendo, do capítulo 1 de Colossenses, é isso? O que diz? Alguém lê para mim aí? O que diz o verso 20, na verdade 20 e 21? A vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, os reconciliou. Exatamente. A versão transformadora vai dizer assim: e isso inclui vocês. Quem que ele reconciliou? Vocês, eu e você. Ele fala, isso inclui eu e você, que antes estávamos longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Ou seja, nós sem Deus, sem Pai, sem salvação, nós pensávamos no mal e vivíamos de uma maneira pecaminosa. E no verso 22 ele fala, agora porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante de Deus, verso 22, diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Mas no verso 23 ele fala, é preciso porém que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Precisamos continuar a crer nessa verdade e permanecer nela firme. Por quê? Porque nós somos reconectados com o Pai. Tudo converge para o Cristo, com Cristo, aquilo que o Cristo fez. O Espírito Santo, ele agora nos convence do pecado, do juízo e da justiça, e nós somos reconciliados. E agora o que nós vamos fazer? Precisamos entender, precisamos crer, continuar a crer. Para quê? Para viver tudo isso. Então é uma dádiva muito linda, é um dom muito lindo que Deus nos deu, a vida eterna através do Cristo, né? Nós somos chamados, escolhidos para esse tempo. Para quê? Para manifestar o reino de Deus na terra. E o verso 23 continue crendo nessa verdade e permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas a todo mundo, que eu, Paulo, fui designado para servo proclamar. E ele fala no verso 24, alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo do sofrimento de Cristo, que continua a favor do seu corpo, quem? A igreja. Então todo sofrimento que a gente passa, todo problema que a gente passa, toda aflição que a gente passa, toda angústia em prol de um propósito de Deus, nada mais é que uma didática de Deus para que você cresça nele. A gente está passando alguns processos na igreja lá, e eu estou vendo que vocês também estão passando alguns processos aqui, e só mudou o endereço. O evangelho é o mesmo, a graça é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, mas o que é? É o fato de nós entendermos algo importante. Nós estamos aqui manifestando o reino de Deus na terra hoje. Quem? A igreja. Quem é a igreja? Eu e você. Eu não sou igreja sozinho. Eu sou o templo do Espírito, mas eu não sou igreja. Existe alguns dizeres aí fora que é um erro muito grande. Eu sou a igreja. Não, eu vou para casa sozinho. Não, você não é igreja. Você é o corpo. Aliás, você é o templo do Espírito Santo. Eu falo que nós somos o templo do Espírito Santo. Agora, igreja, eu sou com você. Se eu estiver aqui, eu e você, nós somos igreja. Eu sozinho não sou igreja. Os caras falam, eu sou igreja, eu vou ficar em casa, não sei o que e tal, eu tenho comunhão com Deus. Não tem.
Não da maneira como o corpo, porque Jesus morreu por causa de uma igreja. Jesus se entregou por causa de uma igreja. Estava brincando com a pastora hoje lá em Queens. Eu sei que eu estava falando lá e eu caí na bobeira de falar que a gente precisa morrer, Jesus morreu pela igreja e os maridos precisam morrer pelas esposas, né? Ele fala assim, você tem que amar a sua esposa, porque Cristo morreu pela esposa dele, pela futura noiva que é a igreja. Como que ele amou a igreja? Ele morreu por ela, ele se entregou por ela. E o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 5 ou 6, final lá, está na Bíblia, ele fala, maridos, amai as suas mulheres. Eu estava falando isso numa igreja lotada lá e tal, e muita gente começaram a pegar no meu pé. Aí eu falei assim, será que eu morreria pela minha senhora que está aqui, né? Não sei se eu morreria por ela e tal. Mas Cristo morreu pela esposa, então eu tenho que morrer por ela, né? Notem que aquilo que Jesus fez na cruz, o que ele espera que você faça? É a mesma coisa. Existe uma responsabilidade pessoal. Existe uma responsabilidade pessoal. Então assim, como que Jesus morreu pela noiva? Ele se entregou por ela, ele se doou por ela. Como que o marido deve amar a esposa? Se entregando por ela, morrendo por ela. Como que eu devo manifestar o reino de Deus? Se entregando por ele, que é o governo dele. Então assim, notem que existe uma entrega muito forte. Existe uma renúncia pessoal, né? Que a gente precisa fazer. E a gente parece que não entende isso. Quando você é para fazer algo, você não faz, você não prioriza, você não valoriza. Ah, Jesus fez tal lá, não sei o que tal, e eu, o que eu faço? Não, você manifesta o reino de Deus. Porque falando de reino, o reino fala de obras. Entendeu? As nossas obras serão queimadas um dia. A Bíblia fala a respeito. Existem 3 tipos de obras. Existe a obra de feno, de palha, né? De madeira e de pedras preciosas e ouro. Tudo vai botar no fogo. E o que ficar, ficou. Se for feno, ela vai desaparecer. Se for madeira, também. Então assim, notem que em Lucas capítulo 16, verso 16, fala a respeito de que a lei e os profetas duraram até João, e depois então se emprega a força para entrar no reino de Deus. Então existe uma transição bíblica, onde que até João foi um sistema, depois de João, e agora então começa o tempo da graça. E agora então o reino de Deus é tomado por esforço, que se esforçam se apoderam dele. Então o nosso pastor no Brasil, ele fala o seguinte: Deus não tem filhos prediletos, mas ele tem os filhos dedicados. Então assim, Deus gosta mais de mim. Não, Deus gosta de todos. Só que ele gosta de quem? Dos dedicados, daqueles que buscam, daqueles que se colocam no lugar, daqueles que vão para cima, daqueles que vêm, daqueles que se apresentam. Romanos fala: apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional, né? Transformai-os pela revelação do vosso entendimento. Ele fala o quê? Se apresente, você tem que se apresentar. O culto racional é se apresentar. Eu estou aqui, eu vou assistir um jogo de futebol, eu vou pescar, eu gosto muito de pescar, né? Vem pescar por todo lado aí. Eu não sei o que e tal. Isso é legal, não tem problema com isso. Só que eu preciso me apresentar para Deus. Eu preciso priorizar algumas coisas, eu preciso investir no reino, porque não é o meu, é o dele. E eu, apenas como servo, eu me coloco nesse lugar no Pai, e aí eu me apresento, né, a Deus, e aí então eu vou manifestando o reino de Deus. Ele fala: alegro-me quando eu sofro no meu corpo. O apóstolo Paulo sentia alegria quando ele estava num momento de sofrimento, né, de escassez, no momento que estava de uma perseguição. Por quê? Porque ele está manifestando o reino de Deus em favor da igreja. Ele está no mesmo sofrimento que Jesus teve, ele está participando, ele está coparticipando do sofrimento de Cristo. Amém? Então, essa mensagem, ela foi, o apóstolo Paulo fala aqui no verso 26, ela foi mantida por segredo por muitos séculos de gerações, mas agora ela foi revelada ao seu povo santo. Verso 27, pois Deus queria que ele soubesse as riquezas gloriosas desse segredo também para vocês, quem? Os gentios. Ou seja, ela veio para os seus, para os judeus não quiseram. No verso 12 de João capítulo 1, verso 11 e 12, ele fala: mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Então assim, essa mensagem ela foi
mantido em segredo, mas agora, qual que é o segredo? O segredo é este, verso 27, que Cristo está em vocês e lhes dá confiança, uma confiante esperança de participar da sua glória. Então assim, Cristo está em nós, ou seja, Cristo em nós, a esperança da glória. Eu sempre digo lá na igreja, tem muita gente que não entende até hoje, depois de 4 anos de pregação, é a mesma mensagem, só muda o texto bíblico. Nós precisamos estar no Pai e Ele está em nós, nós precisamos estar no Cristo e Ele está em nós, assim como o apóstolo Paulo entendeu, estar nele e Ele em nós, Cristo em nós, a esperança da glória. Por quê? Porque quando eu vivo a vida do Cristo, eu não estou vivendo a minha vida. Quando eu vivo a vida dele, eu não estou vivendo a minha, mas a vida dele. Notem que é meio complexo. Não, eu preciso de uma revelação disso. É o viver para Cristo. Ele fala assim: os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar no futuro uma esperança. Lá em Jeremias fala isso. O que é? Ele tem o melhor para nós. A gente faz planos, a gente faz projetos e tal. Mas você já perguntou? Você já pediu a opinião de Deus? Do Espírito Santo? Tem gente que fala assim: Senhor, venha, entra no meu projeto, faça parte do meu projeto, venha me abençoar. A gente quer a bênção de Deus, né? A gente quer a bênção. E às vezes Deus fala assim: você tem que viver aquilo que eu propus a teu respeito. Lá no Salmo 139 fala o quê? Fala a respeito que ele escreveu a nossa biografia. Ele fala assim: todas as coisas a respeito da sua vida foram escritas num livro. Depois você lê o Salmo 139. A sua biografia já foi escrita antes da fundação do mundo. Por que a gente não vive aquilo que foi escrito? Por que nós queremos escrever a nossa história? Porque os coaches lá fora falam: escreva a sua história. Você tem que fazer isso, fazer. Não, eu tenho que manifestar o reino de Deus, eu tenho que viver para Deus, eu tenho que saber a minha identidade. Quem sabe no outro dia a gente vem aqui e fala sobre identidade. Eu tenho que saber a minha identidade para mim entender quem eu sou em Cristo, quem eu estou me tornando em Cristo, para mim manifestar o reino de Deus. Eu preciso saber quem eu sou. Aí, quando eu não sei quem eu sou, eu vou fazer o quê? Eu vou ser levado de ventos e doutrinas, eu vou ser levado como uma onda do mar, vem e vai, eu vou ser levado como uma folha de uma árvore que cai num dia de ventania. Ou seja, onde o vento leva, ela vai. Nós precisamos entender a nossa manifestação na terra, aquilo que nós nos propomos a ser. Então, quando eu entendo isso, eu apenas fluo naquilo que Deus tem para mim. Eu preciso fluir. E aí as coisas vão aparecendo, vão sendo acrescentadas. Por quê? Porque existe uma promessa: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O que a gente faz? A gente busca as demais coisas para fazer justiça, para entrar no reino. A gente quer as demais coisas, e deveria ser o contrário. A Bíblia fala: buscar primeiro o reino de Deus. Quando eu falo buscar primeiro o reino de Deus, buscar primeiro o governo do Espírito. Ou seja, abra mão do teu governo pessoal e entre no governo do Espírito de Deus. Porque a Bíblia fala, lá em Mateus: quer seguir Jesus, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-o. E a gente não quer negar nada, a gente não quer tomar a cruz de ninguém, a gente malemar carrega as coisas, e é assim, a gente é natural, e a gente não pode, a gente precisa entender que tem alguns princípios que nós precisamos viver, e aí nós manifestamos o reino de Deus, nós buscamos o reino de Deus, ou seja, para mim, a buscar o reino de Deus, eu tenho que abrir a mão do meu. Olha que dificuldade. Senhor, eu quero isso, mas sabe, né? E aí a gente entra em dívidas, a gente faz coisas, a gente não tem tempo, a gente faz um monte de coisa, e a minha vida é igual a sua, não é diferente. Mas o que a Bíblia está dizendo? Buscar primeiro o reino de Deus, tenha tempo, abra a mão do seu, morra para você e para viver para Ele. Deixa Deus fazer justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Quando você faz isso, quando você busca o reino de Deus, quando você vive para a glória de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas naturalmente na sua vida. Amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém, glória a Deus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Amém? Então, este é o segredo.
Cristo em nós, a esperança da glória. O segredo é este: Cristo em nós, esperança da glória. E quando Cristo vive em nós, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Por quê? Porque agora eu tenho caráter dele. Quando Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, ele interpela Jesus, ele fala: como é que é esse negócio do reino? Aí Jesus fala assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como é que é isso, ver o reino de Deus? Mas o reino de Deus, onde que está o reino de Deus? O reino de Deus. Aí Jesus fala: o reino de Deus não está ali, não está lá, não está lá. Não, o reino de Deus está dentro de vocês. Você carrega. Porque é essa mensagem do arrependimento, né? João Batista, ele vem pregando a mensagem do reino. Ele que veio com essa história, né? Ele que veio pregando essa mensagem. Ele era uma voz que clamava no deserto. Ele era apenas um canal, e a voz nem dele era a voz, era o clamor, era do Cristo. Então ele vem aplainando o caminho do Senhor. E a mensagem de João Batista era o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus vem pregando a mesma mensagem: arrependei-vos, porque o reino dos céus está entre nós, através dele mesmo. Arrependimento. Os discípulos continuam pregando, né? Ali em Atos capítulo 2, verso 38, se não me engano, Pedro faz um discurso muito grande, e no final as pessoas ficam, né, querendo saber o que nós temos que fazer. Vocês têm que se arrepender. Arrependimento. E a palavra arrependimento, eu estava estudando, ela tem duas conotações. Arrependimento, ela tem um entendimento no hebraico e um entendimento no grego. Arrependimento no grego é metanoia, mudança de mente. E arrependimento no hebraico é a palavra techuvá, que é volta à origem. Quem é a nossa origem? É o Cristo. Nós somos criados no Cristo. Efésios 1:3. Bendito seja Deus e Pai, né, que nos abençoou com todas as sortes espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. No verso 4 diz: porque Ele nos elegeu nele, Ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para podermos ser santos e irrepreensíveis nele em amor. Então nós somos criados em Deus antes da fundação do mundo. Quando você nasceu, quando essa menina nasceu, ela apenas foi formada através, né, de um relacionamento do pai e da mãe, mas ela foi criada já no Cristo antes da fundação do mundo, segundo esse texto, Efésios 1:4. Agora ela foi formada para um propósito de Deus na terra. Está entendendo? Então, o propósito foi feito primeiro, e agora ela veio para cumprir o propósito de Deus, assim como eu e você. Entendeu? E agora então, quando eu sou criado em Deus, agora eu cumpro o meu chamado, eu cumpro o propósito de Deus na terra, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então assim, quando eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura, e as coisas velhas se passam e tudo se faz novo, amém? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Então por isso que eu preciso estar em Cristo, viver em Cristo, para a glória dele, manifestando o reino dele na terra. E quando eu faço isso, é sem peso, é sem pressão, mas é um evangelho de entrega. É um evangelho ao qual eu sou livre para viver para Deus, e ao mesmo tempo eu me faço escravo dele, para que a obra dele seja feita em mim e através de mim. Toda transformação começa em mim, e agora então toda transformação é através de mim. Então, para mim estar ministrando essa palavra hoje, eu precisei me desconstruir muito, eu tive que ser transformado. Eu entendi, depois de muito tempo de ministério, de igreja e tudo mais, que a maior transformação ela não ocorre nas pessoas, mas ocorre em mim. E se eu entender isso, se a minha família entendeu, pronto, já para mim é o suficiente. Mas o que Deus faz? Ele pega agora essa transformação, que é um som que a gente carrega e faz com que as pessoas entendam e vivam para a glória de Deus. Porque esse é o evangelho do reino. O evangelho do reino é o evangelho do governo de Deus, é o governo do Espírito. É o Cristo em nós, a esperança da glória. É eu viver nele, no Cristo, e o Cristo viver em mim. É eu viver no Pai, e o Cristo e o Pai viver em mim. É eu ter relacionamento direto com o Pai. É muito bom estar entre amigos, entre pastores, entre irmãos, mas o relacionamento com Deus no pessoal é muito mais importante. Por quê? Porque é aí que você vai entender aquilo que é a obra feita na tua vida. Amém? Então assim, essa autoridade todo mundo tem, mas eu preciso entender que eu tenho acesso ao Pai. A gente tem acesso, amém? E a gente precisa de oração, claro que a gente precisa. A Bíblia fala: orai uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros.
A gente precisa se relacionar, a arte do relacionamento. Jesus veio fazer o que na terra? Se relacionar com as pessoas. E Ele quer que o Pai se relacione com as pessoas. Na verdade, é o desejo de Deus Pai relacionar com as pessoas através agora do Cristo. Porque nós jamais poderíamos relacionar com Deus Pai. Porque nós ainda estamos, vivendo no mundo pecador. Mas através do Cristo agora Ele nos justifica. Através do seu sangue. Amém? E eu queria ficar por aqui, já deu 8 horas, não sei se vocês vão até mais tarde, mas eu queria orar por você, amém? Quem sabe eu passei tanta informação aqui para vocês, né? E vocês vão ter que dar uma remoída nesse negócio. Mas assim, é aquilo que Deus tinha colocado no meu coração e eu creio que a gente precisa caminhar, né? Caminhar com Cristo, ter esse entendimento. Glorificar o Senhor, ser ministrado pelo Pai, ser ministrado pelo Cristo, pelo Filho, pelo Espírito Santo que atua hoje em nós. Então assim, algo queima no nosso coração, é algo que nós somos atraídos para viver em Deus. E quando eu falo de reino, eu falo de governo. Se você sair daqui entendendo isso hoje, eu já vou ficar feliz. Que Amém. você tem o teu reino pessoal, mas você precisa abrir mão dele para viver o reino de Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Então Cristo precisa viver em nós. Amém? E esse texto que a gente leu é só para embasar a nossa conversa, né? E entender aquilo que Deus está fazendo, está falando. E eu creio que Deus está atraindo pessoas, né? Vocês estão no começo do trabalho aqui. Tem que ter muita resiliência, não tenho dúvida. Mas assim, é muito gratificante ver uma obra crescendo, uma obra genuína, uma obra de Deus. E eu falar que vocês permaneçam no Cristo, porque se vocês permanecerem no Cristo, a unção que vocês carregam vai atrair pessoas, isso é natural. Aconteceu o que está acontecendo com a gente lá. A igreja nasceu na sala da minha casa, eu, minha esposa e meus 2 filhos. E as coisas aconteceram naturalmente. Por quê? Porque é uma obra de Deus. Quando é uma obra de Deus, ninguém pode parar. Existe uma porta aberta, existe uma unção que a gente carrega. E essa unção ela não vem de nós, ela vem de Deus. Então é um propósito de Deus para atrair pessoas, para que as pessoas sejam ensinadas a não depender de pessoas, a viver para Deus, servindo pessoas. Nota que existe uma grande diferença. Eu não dependo de pessoas, mas eu sirvo pessoas. Então assim, sem manipulação, sem puxar para lá, para cá, mas levando as pessoas ao Cristo. A minha vida tem que levar pessoas a Cristo. Eu tenho que atrair pessoas a Cristo. Ele que é o autor e consumador da minha fé. Amém? Eu não vou trazer pessoas a mim, eu trago pessoas a Cristo através de mim. É uma grande diferença. Então assim, sem manipulação, sem impor nada, mas que as pessoas cresçam, sejam ministradas pelo Pai, porque esse acesso está aberto. Amém? Amém. Eu quero orar por vocês, amém? Você precisa dessa oração? Amém? Pode ficar sentado mesmo. Quero orar pela sua vida, amém? Para que o Espírito Santo complete a obra que ele começou. Se você está aqui nessa noite é porque Deus ele marcou um encontro com você, estava marcado na agenda de Deus para esse tempo. Nós estávamos aqui ministrando, compartilhando do amor do Senhor e servindo a mesa do Senhor. Amém? Senhor, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome, que Tu és bom. Quero orar, Pai, para essas vidas que estão aqui, para essas famílias preciosas, essa família pastoral preciosa que está aqui, ó Pai. Essas famílias, ó Pai, eu vejo famílias unidas, filhos que nasceram, crescendo, sendo cuidados, ó Pai. E é isso que o Senhor quer de nós, ó Pai, que possamos manifestar o Teu reino, cuidar dos nossos filhos, dar uma direção aos nossos filhos, porque os pais precisam dar direção aos filhos. Eu quero ministrar, ó Pai, sobre essa casa de oração, sobre esses pastores preciosos, desses irmãos que estão aqui, ó Pai, que precisam ser tocados pelo Senhor, que eles vivam para a Tua glória, que Teu Espírito Santo venha convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, que haja arrependimento, ó Pai, que essa mudança de mente que nós falamos, façam com que voltem à origem, as 2 palavras no grego e no hebraico, techuvá e metanoia, que é a palavra arrependimento, que elas sincronizadas, a mudança de mente faz você voltar à origem. A origem é Cristo, esse é o arrependimento genuíno. E agora nós possamos manifestar o Teu reino na terra, como igreja gloriosa, como corpo de Cristo, como, Pai amado, pessoas, ó Pai, que manifestam o Teu reino na terra,
que vivem para a tua glória. Que um dia possamos dizer, igual o apóstolo Paulo, eu não vivo mais eu, mas o Cristo vive em mim. Que Ele possa viver em mim de uma maneira plena, assim como se Ele se entregou por mim, ó Pai amado, eu possa me entregar por Ele também. Que eu possa viver para a glória dEle, manifestando o Teu reino, ó Pai. Nós abençoamos esse povo, abençoamos essa igreja, abençoamos essa casa. Que privilégio, ó Pai, que nós temos de estar aqui, ó Pai, tocando vidas e compartilhando o Teu amor daquilo que o Senhor tem nos ensinado a viver, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai amado, completar essa obra, venha, ó Pai amado, capacitar os Seus filhos, para que o Teu nome seja glorificado nesta casa e o Teu reino engrandecido, Pai. Eu quero abençoar esta casa, quero abençoar esses irmãos que estão aqui, quero abençoar o pastor, a pastora, os filhos dele, ó Pai, os filhos desses irmãos que estão aqui, ó Pai, meninos lindos, que estão crescendo, vivendo para a Tua glória, que eles cresçam, ó Pai amado, no Teu conhecimento, o conhecimento do Cristo, ó Pai, que os pais dê direção aos filhos e manifeste o Teu reino neste lugar, ó Pai. Nós oramos, abençoando esta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe Graças os a Deus. irmãos, em nome de Jesus. Amém. Prazer, pastor, estar aqui.